Então, o tema de hoje, o assunto é muito básico, muito batido, muito natural, mas ao mesmo tempo muito esquecida e negligenciada pelas pessoas. Vamos falar sobre água. Sim, hidratação. O quanto a hidratação está associada ao processo de emagrecimento. Será que a água emagrece? Bom, a gente não pode dizer que a água emagrece, mas com certeza ela favorece o processo de emagrecimento, tá? Por 3 fatores. Sabe quais são? Você tem alguma ideia de quais são eles? Eu vou te falar. Um minutinho. O primeiro ponto pelo qual a água favorece o emagrecimento é porque ela é muito importante para a nossa sensação de saciedade. O nosso centro de fome e saciedade no nosso cérebro é muito próximo. Então, muitas vezes nós não conseguimos definir o que é sede e o que é fome. E aí, muitas vezes não é fome. Mas o que a gente faz? A gente acaba indo e comendo. Mas na verdade era sede, então acabamos comendo sem necessidade. Então repare, os dias que você bebe menos água são os dias que você sente mais fome, que você belisca mais, por exemplo, no final de semana. Por isso, a hidratação é fundamental para você conseguir diferenciar o que é de verdade fome quando você realmente está com fome, tá? Porque às vezes é simplesmente uma sede. Se passar fome é porque não era fome, gente, era sede, o seu corpo estava pedindo água. Só que você não conseguia discernir, estava pensando que era fome e foi comer, tá? Então isso é fundamental. Toda vez que você estiver desidratado, você comer, as chances de você emagrecer vão ser difíceis. Então, segundo ponto, a água é o principal componente do nosso corpo e ela está principalmente no nosso sangue. Qual o papel do nosso sangue? O nosso sangue, ele faz o quê? Ele vai transportar nutrientes e oxigênio para as nossas células, certo? Sim. Se você estiver desidratada, não importa se você come bem, não importa o que você respira, o oxigênio não vai chegar. Nossa, Lorraine, mas que conversa é essa? Pra que eu tenho que saber que vai entrar o nutriente ou não na célula? O que isso tem a ver com o meu emagrecimento? Na verdade, você precisa de nutriente para tudo, mas você também precisa de nutriente para emagrecer. Quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos falando de lipólise. Nós estamos falando de quebra de gordura, reações de lipólise. Essas reações de lipólise, elas dependem de nutrientes. Eu preciso de oxigênio para emagrecer. Na verdade, quando a gente fala de emagrecer, a gente está falando de usar a sua gordura potencial, tá? Que é a sua gordura que está aí armazenada, que é a energia potencial, para gerar energia que o seu corpo precisa. Como essa gordura vira energia? Através de um processo chamado beta-oxidação. Então, se você ver o nome, beta-oxidação. O oxi vem de oxigênio. Sem oxigênio, não vai acontecer. Então, assim, se você não estiver bem hidratada, você vai ter dificuldade de transportar oxigênio e nutriente para dentro dos tecidos. E aí vai ficar difícil de emagrecer. Além disso, o nosso sangue ele não só leva o que é bem importante, mas ele retira escórias nitrogenadas, o lixo do metabolismo celular, na medida em que você está desidratado. E isso vai dar um prejuízo. As escórias produzidas no metabolismo celular vão se acumular na célula. Na medida em que vai acumulando nas células, essa célula vai ficar inflamada, vai ter dificuldade de desempenhar as funções básicas dela. Então, vai ficar difícil emagrecer também numa célula que está super inflamada. E o terceiro motivo pelo qual a água favorece o processo de emagrecimento, ou a desidratação pode atrapalhar esse processo, é porque ela é fundamental para um processo de eliminação de toxinas no nosso organismo. Então, por onde a gente elimina toxinas? Pelas fezes, pela urina, principalmente, tá? Pode falar do suor, da lágrima, mas principalmente através das fezes e da urina. Então, para isso, nós precisamos de água. Se você não tiver água, você vai ter constipação. Então, o que acontece? Essas toxinas vão ficar mais tempo dentro de você. Além disso, se você estiver urinando menos, você também vai reter toxinas. E qual o problema disso? Essas toxinas, que são substâncias que o nosso corpo não reconhece como nutriente, então a gente pode falar de medicamento, compostos tóxicos plásticos, corantes, adoçantes. Tudo isso se acumula no nosso organismo, principalmente no nosso tecido adiposo, pois eles têm afinidade por gordura.
À medida que isso acontece, o nosso sistema imunológico, ele olha isso e fala assim, poxa, o que será que é isso? Será que é um vírus, uma bactéria? Meu Deus, eu preciso eliminar isso. E aí o que ele faz? Ele instalar um processo inflamatório. Então, essa inflamação, ela não dá conta de eliminar aquilo porque não é nem um vírus, nem uma bactéria, nada disso. É apenas uma toxina. Só que essa inflamação crônica de baixo grau, ela vai permanecer com você. E aí, o que vai acontecer? Essas toxinas que estão armazenadas lá no tecido adiposo, elas estimulam uma proteína, um receptor no núcleo da célula do tecido adiposo, que se chama PPR-gama. E na medida que eles estimulam PPR-gama. E sabe o que eles falam para o PPR-gama? Para ele fazer adipogênese, lipogênese, para ele sintetizar, para ele estocar gordura independente das calorias que você está ingerindo. Essa inflamação que acontece, essas citocinas inflamatórias, elas vão levar a um quadro de resistência à insulina, que favorece o ganho de peso, e são capazes de atuar no nosso cérebro e fazer, sabe o quê? Alterar os nossos mecanismos de fome e saciedade, fazendo com que a gente sinta mais fome. Além disso, essa inflamação crônica de baixo grau, ela vai fazer com que o nosso intestino também fique inflamado, mudando o padrão da nossa microbiota. E a gente sabe o quanto um processo de desbiose está associado a ganho de peso, a dificuldade de perda de peso, a problemas no emagrecimento. Então, a gente não pode dizer que a água emagrece. Ela favorece bastante o emagrecimento. E você não vai conseguir emagrecer se você não estiver bebendo água, tá? Que bom! Pelo jeito você entendeu a real importância da água dessa vez, não é? Eu aposto que você vai começar a tomar mais água agora, não? É isso aí. Então, vamos aprender a fazer o cálculo da água. É um cálculo muito simples. Então, você vai pegar o seu peso e multiplicar por 35. Então, vamos supor que você pese 50 quilos. Se nós multiplicarmos por 35, vai dar 1.750. Então, você precisa de 1 litro e 750 ml. É muito fácil essa conta, muito simples. Então, eu sugiro que você faça, tá? Outro ponto. Quando a gente fala dessa questão, desse cálculo, não entra aqui chá, não entra suco, é água livre, tá? Qualquer líquido será excedente a essa quantia, tá joia?